a ideia do nosso bate-papo, do nosso meeting, a gente nem tinha previsão de fazer um meeting esse ano, mas dado que as pessoas começaram a entrar no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, não sei se vocês já participam, em que a gente começa a trabalhar nesse grupo, divulgando questões importantes sobre a gestão, importantes sobre a questão principalmente gestão financeira, experiência do paciente, a questão do marketing. E aí as pessoas começaram a se animar, e nós, embora fosse fim de ano, a gente resolveu começar aqui esse bate-papo, inaugurando com esse meeting, né, esse grupo Max Networking Cases. Qual é o propósito desse grupo? Esse grupo aqui é uma espécie de grupo de estudo, de mentoria, como queiram chamar, e grupo de discussão, que tem dois propósitos. Um é trabalhar a questão da gestão. O outro é fazer contato, né? Estabelecer laços entre os dentistas, e a brincadeira maior é a seguinte, né? Não tem nada que una mais o ser humano do que um inimigo comum. Então, quem tem dificuldade na gestão, por exemplo, se une, né? Para a resolução. E, às vezes, um caso que está resolvido para a Isadora não está resolvido para a Benaísa. E outra questão da gestão que está resolvida para a Benaísa não está resolvida para a Isadora. E assim para os demais. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar muito esses temas aqui de gestão. E hoje, o propósito principal, vou até começar a projetar aqui, e eu vou só lembrar aqui, para eu vou olhar um pouquinho para o outro. Quem está no Insta aí, olhando, entra lá na bio, que o link está lá, para participar com a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Então, Milena, obrigado. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, meninos. Boa noite. Para quem tinha visto a Milena só na foto, está aqui ela agora. Então, vamos lá. A ideia aqui, então, hoje é trabalhar um conteúdo que é sempre muito desafiador, né? Todo local que a gente começa a falar sobre gestão, as pessoas perguntam, olha, mas e a parte de precificação? Eu acho tão difícil chegar num valor que me garanta sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, deixa eu permitir aqui a entrada do pessoal, que me garanta assim, sustentabilidade financeira e eu, ao mesmo tempo, fico competitivo, quer dizer, eu não posso cobrar tão alto a ponto de não ficar competitivo no mercado e, por outro lado, eu também não posso trabalhar aquém dos meus custos, das minhas despesas, dos meus gastos e com o mínimo de lucratividade para que o negócio faça sentido, né? Então, esse é um grande desafio, o que a gente vai começar a conversar em minutos. O segundo grande desafio, e o Nelson vai explorar muito, é a questão principalmente da aquisição de equipamentos de alto custo. Quer dizer, todo mundo quer, no afã de melhorar, de ampliar o seu consultório, de tecnologicamente trabalhar com o que há de mais recente, né, nas propostas odontológicas, tem um anseio de ter um scanner, ter um laser de alta potência, ter uma série de equipamentos, mas eles são equipamentos que são impactantes no caixa. Isso é o primeiro aspecto, são caros, né? Vai ter um impacto importante no caixa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é como a gente vai usar esse equipamento, ou seja, fazer um estudo para ver se é possível fazer um uso intenso desse equipamento que justifique essa aquisição. Porque imagine só, vamos trabalhar aqui em outra esfera, né, Nelson? Imagine só que um hospital comprou o equipamento de ressonância magnética. São alguns milhões de dólares, né? E você vê, então, que a agenda para fazer exames de ressonância, ela aqui em São Paulo, por exemplo, ela é das 5, 6 horas da manhã, das 22, 23 horas. E quando é no ambiente hospitalar, os pacientes que estão internados fazem na madrugada os procedimentos, quando é necessário, para fazer uma máxima utilização. Então, são aspectos que eu julgo que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Quem tiver aqui no Insta, quiser entrar, o link está lá na bio. Muito bom. Então, vamos bater papo aqui.
Vamos bater papo e eu vou começar apresentando para vocês alguns desafios na questão da gestão, tá? Especialmente falando um pouquinho da precificação. Então, Luciana, bem-vinda. Estamos começando aqui o tema, viu, Luciana? Seja bem-vinda. Então, é o seguinte, o que é o nosso main area aqui, nossa área de atuação na odontologia? Eu convido vocês a olhar a revista do CRO de São Paulo, que tem a versão online. E uma das reportagens de outubro de 23 traz uma informação de que o segmento odontológico tem um faturamento na área de serviços, quer dizer, são gastos em serviços odontológicos no Brasil cerca de 38 bilhões de reais por ano. Por ano. Ou seja, é muito dinheiro. Para você ter ideia, para manter a USP toda por um ano, precisa de 7 bilhões. Então, nós estamos falando em ter 5 vezes o dinheiro todo que é repassado para a USP no ano, né? Então, veja que desafio e quanto dinheiro tem em jogo aí na área odontológica. E, por óbvio, né, todo mundo quer participar desse filão. Então, eu vou fazer um exercício aqui para que a gente trabalhe bem esse tema, né? E por que eu fiz essa introdução falando dessa grana? Só faz sentido participar desse desafio do mercado odontológico se você, no mínimo, garantir a sustentabilidade financeira do seu consultório. Quer dizer, não faz sentido abrir um consultório, ainda que seja uma realização profissional e pessoal, se você não consegue dele extrair a sua sobrevida, né? Extrair a sua sobrevida como dentista e justificar esse investimento, recuperando o investimento feito e tendo lucratividade. Então, às vezes, na área odontológica, isso é visto com certa preocupação, né? Falou em lucro, é uma coisa... Mas nós temos que trabalhar, você pode dar outro nome, mas ele precisa ser sustentável financeiramente, precisa fazer sentido, né? Fazer todo o investimento, ter uma responsabilidade sobre a empresa jurídica, de recursos humanos, trabalhista, né? Empreender no sentido de trazer os pacientes, de se posicionar a marca da clínica num determinado segmento. Então, tem vários aspectos que precisam ser relatados. E Nelson, pode abrir o microfone e mandar brasa aí. Então, Igor, só complementando que a gente sempre reforça esse ponto, né? Eu acho que é deixar de ver a palavra lucratividade como algo negativo, e sim algo que pode contribuir muito para o negócio, para a clínica. Por quê? Não só o modelo tem que ser sustentável, mas como você falou das melhorias, né? Você tem que gerar um excedente aí para poder investir na clínica, oferecer um serviço melhor, às vezes é uma infraestrutura mais adequada. Então, não é de modo algum algo negativo falar em lucro. Ele é, sim, necessário para que o negócio possa prosperar e você possa oferecer cada vez uma condição melhor. E aí a Milena está aí para reforçar, e uma experiência para o seu cliente cada vez melhor ao longo do tempo. Então, é uma mudança de paradigma mesmo na cabeça do empresário, do dentista, né? Sem dúvida. Isso, desculpa, Igor. Isso a gente precisa mesmo desmistificar um pouco, né? Mudar o que está na moda aí, o mindset, achar que é errado ou que a gente não deve fazer. Então, assim, quando a gente consegue romper isso aí, fica mais fácil de entender o consultório como uma empresa e o seu business é o tratamento que você oferece para os seus pacientes, os serviços, mesmo que você seja uma pessoa sozinha na tua cadeira lá, você tem que ter todos esses processos e esses cuidados na gestão, como qualquer outra empresa, para fazer sentido, né? Perfeito, Milena, a sua colocação, porque a gente tem essa dificuldade, e aqui vale algo que eu tenho repetido de maneira insistente, que é o seguinte: foi feito um exercício de oferecer para o paciente 15 itens e pedir para ele marcar, olha, marque os 3 itens que você mais valoriza no atendimento odontológico, você mais percebe valor. E deram esse mesmo questionário com 15 itens para o dentista.
e pediram para o dentista marcar 3 itens. Havia uma discrepância entre o que o dentista percebia como valor e o que o paciente percebe como valor. E essa discrepância nos leva a justificar uma série de colegas nossos que são excelentes tecnicamente, mas que não conseguem se posicionar no mercado, né? Não conseguem ter um justo retorno pela competência técnica que tem. Porque o paciente... Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso, traduzindo em miúdos as palavras? É dizer que, tecnicamente, o que você vai entregar tem que ser excelente, ponto. Agora, isso só não basta para que você tenha uma posição de destaque no mercado, um retorno, né, um retorno daquilo que você faz com certa tranquilidade, um reconhecimento por aquilo que você faz tão bem. Porque tudo o entorno, toda a parte da gestão precisa estar muito alinhada para que isso ocorra, né? A jornada do paciente como um todo, porque não adianta nada, a gente faz tudo certo, tecnicamente e tal, consegue atrair, mas de repente tem um monte de defeito no percurso do paciente que a gente não percebe e que ele acaba te abandonando por outro colega, que às vezes nem é tão bom tecnicamente, mas em razão da experiência dele com esse outro colega. A Milena quer complementar, que essa é a área dela, hein? Ela manja tudo nisso aí. Incrivelmente, eu nem vou falar de experiência agora, viu? Incrivelmente, você abordou muito bem esses pontos, mas o que eu queria fazer era convidar as minhas colegas, acho que são todas meninas que estão aqui, se tiver algum menino, está convidado também, né? Para a gente acabar com essa história de sou dentista e não gosto de gestão, sou dentista e não quero fazer, sou dentista e não estou preparado para fazer. Se a gente quer ser dono de consultório e profissional liberal, a gente tem que saber, a gente precisa ter essas habilidades, a gente precisa ter minimamente uma organização, né, de gestão, do fluxo da experiência, como o Igor falou. Então, assim, se a gente não quer se preocupar com isso, a gente tem que trabalhar para alguém. Mas se você quer ter o seu negócio, né, ter um negócio na odontologia, mesmo que seja o teu consultório, você precisa acabar com essa história, com essa desculpa. Ai, não aprendi na faculdade. Sim, também nem aprendi um monte de coisa, aprendi depois nos cursos que eu fiz, entendeu? Então, isso eu estou falando, gente, porque eu passei por essa transição, sabe? E a gente, às vezes, se esconde nesse lugar de conforto, de dizer que, ai, não é para mim, ai, não sei fazer, porque simplesmente a gente não gosta e não quer. Então, assim, não quer tomar pé da situação, é melhor trabalhar para alguém. Mas isso aí o Igor e o Nelson sabem melhor do que todo mundo aí, vão dizer. Desculpa aí, Igor. Não, foi ótimo, ótimo, é isso mesmo. O pessoal brinca, né? Você é sócio da sua própria vida, quer dizer, do seu próprio destino. Então, a parte, obviamente, como diz Aristóteles, você tem a virtude, né, e a fortuna. Quer dizer, uma parte você depende de você, outra parte não, mas faça a que depende de você, né? E é essa parte que nós estamos convidando a você a ser protagonista da sua vida e do seu sucesso. Mas para tornar assim mais concreta o nosso bate-papo, nós vamos aqui trabalhar com um cenário de um consultório, que 2 colegas se juntaram e disseram, olha, vamos abrir um consultório, uma clínica, né? Vamos. Então a Joana e a Lara se juntaram e disseram, vamos abrir o consultório, ele vai ficar aberto, as 2 não gostam de trabalhar a partir de muito cedo, vão deixar as crianças nas escolas, vão fazer academia, vão abrir 10 horas o consultório. Vai das 10 às 19, para um pouquinho para almoçar, os 2 consultórios são bem equipados, uma faz ortodontia, outra implante, são complementares, e chamam alguns parceiros para trabalhar no consultório, né? Muito bem. E aí abriram na rua José da Silva, aqui 22, que é fictício, obviamente, né? Mas poderia ser real, aqui não tem problema nenhum, né? E olha só que interessante, isso aqui, apesar das dentistas
terem um bolso só, né? O dinheiro que elas arrecadarem vão para um bolso só, que é de cada uma delas, né, obviamente, a gente tem figuras que precisam ser separadas na hora de administrar o negócio, na hora de gerir o negócio. Por quê? Porque para eu entender se a empresa, a clínica, vai bem, nós precisamos pagar os dentistas separadamente, mesmo que o dentista seja o sócio dono. O negócio precisa andar bem, mesmo que o dentista seja o dono. Você pode até, aqui para nós, no início, subsidiar, né? Assim, abrir mão do lucro no começo, porque você está no período de instalação, né, que você precisa fazer com que o caixa funcione, ok. Reduzir seus honorários, ok. Mas isso precisa estar entendido do ponto de vista separadamente, porque senão é mau negócio. Então, o que é que as dentistas donas de clínica ou os dentistas donos de clínica precisam entender? Que nós temos 3 figuras, especialmente quando o negócio, o espaço onde o consultório foi instalado é próprio. Quais são as figuras? E a gente chama de tríade ou trilogia da odontologia, né, do dentista dono de clínica. Ele precisa pagar um aluguel. Poxa, mas não é meu o espaço? Sim, mas o fato de ser seu, você não ia fruir, você não ia ter frutos desse espaço se você alugasse para outro, se lá não tivesse a clínica, se fosse uma lotérica, se fosse uma cafeteria, ele ia te pagar um aluguel. Tudo bem? Então, você precisa reservar o valor do aluguel, né? Dentro da estrutura administrativa. Bom, trabalham lá principalmente a doutora Joana e a doutora Lara. Poxa, mas se tudo que eu fizer, o que sobrar não é nosso? Mas para a gente entender se isso que sobrou faz parte do dinheiro pago a um dentista, que pode ser você por acaso hoje, mas amanhã, se você tiver um acidente, tiver um problema na mão, tiver uma dificuldade, for viajar, passar um ano fora, a gente tem que pagar um dentista do gabarito, com as mesmas qualidades que você, sócio da clínica, né? Então, precisa pagar o dentista para fazer o trabalho como dentista, mesmo que ele seja o sócio. E aí, a gente vai entender se a empresa vai ter lucro. Por quê? O empresário, agora são as mesmas pessoas, mas na figura de empresário, ele tem uma responsabilidade em trazer o paciente, em divulgar a marca, em contratar, em equipar, e tem uma série, né, obrigações tributárias, uma série de obrigações e de deveres que são, né, inclusive o risco do negócio, que é o mais importante, quer dizer, pôs o dinheirinho dele lá, juntou os 500, 600, 700 mil com muito esforço, pôs esse dinheiro no negócio e ele corre o risco de não recuperar esse dinheiro, ou aos poucos esse valor investido em se perdendo no tempo, porque você não conseguiu recuperar. Então, precisamos tratar de maneira separada. E agora nós estamos focando nesse bate-papo aqui, estamos focando na figura do sócio, do sócio empresário, né? A figura do empresário. A Milena quer complementar. Vai lá, Milena. Uma das coisas que sempre me incomodou, né, enquanto que eu nunca fui funcionária pública, eu sempre ou fui funcionária de uma clínica, né, trabalhei sempre vinculada a uma clínica, ou no meu próprio negócio, né, há 20 anos que eu tenho a minha própria clínica. Mas, assim, uma coisa que sempre me chateou e sempre me incomodou foi essa questão da gente não ter férias, a gente não tem 13º, a gente não tem isso. E daí, essa questão da gente gerir o nosso negócio, da gente se ver enquanto empresário, enquanto dono do imóvel, né? A gente pode passar a ter direito a ter suas férias. Por que não? A provisionar o seu 13º, por que não? A organizar a sua aposentadoria. Então, assim, às vezes a gente não se vê nesse lugar, né? A gente só se vê sentada trabalhando ali.
E aí, quando a gente, que nem você falou, tem qualquer lesão de ombro, de mão, ou qualquer intercorrência familiar, ou o que quer que seja, ou simplesmente você quer tirar umas férias com a tua família, você está em apuros, né? Isso é muito injusto com o tanto que a gente investe de energia, de conhecimento, de tudo, né? No consultório. Então, é só isso. Então, essa tríade aí que você colocou, quando a gente começa a entender isso aí, possibilita uma vida melhor o pobre dentista que está lá, né? Sem dúvida. O Nelson tem um ponto muito importante, que eu acho que é o que ele vai falar agora, que talvez seja o que ele vai falar, se não for, você complementa, Nelson, que é a questão de você ir progredindo na sua carreira, vai amadurecendo, e vai chegar uma hora que você precisa parar. E, de repente, você descobre que você não tem uma empresa, você é a empresa. Então, imagine só que você construiu uma vida dentro da sua empresa, da sua clínica, né? Que constitui uma carteira de clientes robusta, né? Tem uma placa, um nome importante, né? Reconhecido pelos seus pacientes, mas você vai parar. E aí, será que você, ao parar, não vai auferir mais um centavo daquele espaço? Porque você parou de trabalhar no mocho? Não sei se era isso, Nelson, mas se quiser, pode complementar. Não, é bem nessa linha de pensar na questão do que você tem na mão. Você tem um negócio ou você é o negócio, como você falou, Igor? Por quê? Nós temos clientes na consultoria, em alguns casos, que estão desacelerando e que estão justamente checando essa equação, se o que eles geram no negócio dá para pagar, até quanto ele pode pagar para um dentista que está trabalhando lá. E tem outros que, na verdade, não trabalham, que têm um negócio de fato, em que o negócio tem que sustentar o pagamento de dentistas profissionais que trabalham na estrutura e deixar um lucro para os sócios. Ou seja, por isso que é importante ter a distinção, porque se você nunca fez essa conta e está tudo misturado, muitas vezes o negócio só está tocando em frente porque o dentista sócio está subsidiando a operação. E aí é difícil avaliar. Pode falar. E a questão, Nelson, também das finanças pessoais e do consultório, da clínica, num caldo só, tudo muito que você não compreende, não entende o que é uma coisa e o que é outra. Então, é uma coisa que eu acho, tudo isso aqui que vocês estão colocando, e né, que a gente vem nessa caminhada, eu gostaria de ter ouvido há 20 anos atrás, quando eu comecei aí a bater cabeça, né, para ouvir. Mas quando a gente começa a colocar tudo num bolo também, né, de misturar, você não sabe se teu consultório está sendo lucrativo. Uhum. Você está pagando fogo, você paga o boleto da escola, depois você paga a dental, aí depois você transfere o paciente já pagou direto ali, fica uma salada só, né? Certíssima. Então é isso mesmo. E Luciana, Mariana, outra Milena, Isadora, Maitê, a qualquer tempo vocês podem abrir as câmeras, os microfones aí e perguntarem, tá certo? Então, gente, coloquem, porque assim, é muito bacana essa troca, sabe, da gente, é quase um divã. E assim, eu, enquanto colega, me coloco assim à disposição para a gente dividir isso, porque é muito bom e é muito gostoso ter uma pessoa como o Nelson, que é de fora do nosso ramo, né? Que tem um know-how absurdo aí de finanças e tudo mais, e que tem essa visão de negócio, de mercado, que às vezes a da gente é mais tosquinha ali, né? Mas a gente não tem esse know-how. E o Igor, que pegou toda essa questão de gestão lá dos consultórios da USP e tudo mais. Então, assim, sair do nosso mundinho do consultório, né? Mas agregar esses conhecimentos na nossa prática e otimizar nossos resultados. Então, assim, pergunta, manda a história, mas eu vou parar, que eu sou falante demais, e aí o Igor tem que continuar. A Luciana quer falar, que já abriu até a câmera. Luciana, Luciana, aí, gostei.
Manda Eu sou bala. falante também, eu gosto. Oba, adoro. Eu cheguei aqui por conta da aula do Igor lá no simpósio, né, de freios orais, e ainda não tinha visto nada sobre a consultoria de vocês, me chamou muita atenção. Eu ouvi aí a senhora relatando, né, que se eu tivesse ouvido isso há 20 anos atrás, eu já venho de uma cabeça um pouco diferente, eu venho de uma família de comerciante, eu cresci trabalhando na loja de minha mãe, na fazenda de meu pai, então caí no odonto de paraquedas, porque eu queria mesmo ser comerciante, caí no odonto porque uma família onde pai e mãe, de interior, né, onde pai e mãe não se formaram, então o sonho dos pais é que os filhos se formem. E aí, com muita luta, meus pais formaram os 3 filhos, a gente trabalhando também para pagar as contas da gente, e comecei já na odontologia com a cabeça muito voltada para o negócio. Então, eu sou odontopediatra, e aí é uma luta enorme também, porque todo curso que você vai fazer, você escuta que a odontopediatria não dá dinheiro. Você tem que, odontopediatra é só para trazer o implante para a clínica. É o que a gente mais escuta. E aí, um dia desses, eu até dei uma resposta. Eu disse, posso até levar mais tempo, mas eu vou chegar no mesmo lugar, no mesmo faturamento que o implante chega. Não tem, o meu trabalho não é menos relevante do que o implante. Então, né, claro, tem suas medidas, mas vou chegar lá do mesmo jeito. E Mas, aí, Luciana, desculpa, pode terminar. Então, e aí, desde o começo, eu já tive essa visão voltada para o negócio. Eu sou formada há 5 anos, fiz minha especialização em São Paulo, sou de Sergipe, sou do interior de Sergipe, moro na capital, e aí há 1 ano eu conquistei o meu consultório. Aí tenho a Encanto Odontopediatria, quem não conhece, siga lá no Instagram para conhecer. É um sonho realizado, ainda não posso nem falar muito, que ainda me emociono, porque é muita luta. São mais de 5 anos trabalhando de domingo a domingo e atrás, né, do meu. Mas essa visão, e aí assim, mesmo tendo crescido em comércio e tendo uma noção muito grande, mas estar à frente do meu negócio tem sido um desafio muito grande para mim. E mais ainda estar à frente de um negócio que é uma prestação de serviço. Eu sempre vendi mercadoria. Minha mãe tem livraria, meu pai tem fazenda, então eu cresci vendendo peixe, vendendo milho, negociando com produto, e aí a prestação de serviço para mim tem sido um desafio muito grande. Aí a gente vai, né, bate a cabeça muitas vezes, mas vai procurando o caminho certo. Luciana, bacana que você já tem essa vivência, né? Assim, você já tem o comércio aí na veia, né? Então, isso é muito bacana, mas normalmente a galera cai de paraquedas na odontologia, como você caiu, e bem cru de tudo, né? Eu, inclusive. Então, assim, uma coisa que eu sempre ouvi falar isso, porque eu comecei fazendo odontopediatria, eu sou ortodontista, né? Mas eu sou ortopedista também, atendo muita criança, adoro criança e tal. Mas eu sempre ouvi isso também. E você sabe que tem uma cliente nossa, depois vocês seguem também, a tia Vi, dentista de criança, a clínica dela é inteira de pediatria, e ela achou o lugar dela, ela organizou um nicho de negócio, e a clínica é isso aí. O pessoal esquece uma coisa, que aí o Nelson e o Igor, que não me deixam mentir, vão dar recorrência, sabe? Daquela galera que continua ali o tempo todo. Então, assim, o flúor a cada 6 meses, é aquela criança que tem um acompanhamento de processo de erupção e tudo mais, e isso aí a galera não cuida, né? Exatamente. E quando você tem uma gestão e você acompanha esses pacientes, é o melhor dos mundos, porque o implante, bem, colocou, tchau, tchau, vai embora. Né? Às vezes nunca mais você vê o paciente, e você tem aquela moçada ali para cultivar e criar ali uma renda recorrente para você, bacana. Muito bom, Lu, saber da sua história, viu? Parabéns. Muito legal mesmo. Parabéns. Parabéns, muito legal.
Muito legal, Luciana, muito legal ouvir teu depoimento, e tem uma questão que você tocou que eu acho que é fundamental a gente bater o papo aqui antes de continuar, que é o seguinte, deixa eu entrar, tem mais gente entrando, que é o seguinte, você trocou em questões importantíssimas, você falou, olha, meu pai é comerciante, minha mãe também, agora, adaptar as regras gerais do comércio, as regras gerais do mercado para a natureza da prestação de serviço, em especial a prestação de serviço odontológica, isso é um desafio que a gente tem buscado aqui a cada dia transmitir e trazer para os nossos clientes, nossos parceiros, que é o propósito. Não adianta eu chegar aqui para você dizer, você tem que ganhar mais do que pagar. Bom, todo mundo sabe, né? Agora, os meios pelos quais a gente vai estabelecer essa lógica, né, de chegar num preço, numa questão tão sensível que é a odontologia, de trabalhar a dinâmica da administração, sabendo que o dentista tem múltiplos papéis, como aqui está apresentado, né? E quando ele entra no consultório tem mais um tanto, né, de desafio para fazer na parte técnica, operativa ali. Então, esse é um desafio que a gente tem buscado diferenciar no mercado, que no mercado que eu digo, atuando com os parceiros aqui da consultoria, que é essa customização, é pegar na mão e fazer junto, mas não quero dependência, não queremos dependência, queremos autonomia. No primeiro momento, você dá a mãozinha, dá o primeiro passinho, né? Picando, vai, você solta a mão, já dá uns 10 passos, daqui a pouco tá andando sozinho, correndo, e é isso aí. Só quando tomar a queda que não entendeu muito bem por quê, volta, procura que a gente tá aqui de novo. É isso, Nelson. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu correr aqui, que nós estamos bem atrasados aqui no nosso... Bom, mas também não temos hora, não vamos cortar o nosso... Não vamos cortar o nosso ponto aqui, talvez, né? Então, fica assunto para outro. A gente tem alguns temas assim, legais, e algumas pessoas mandaram alguns aspectos, o Nelson vai trabalhar adiante aí, alguns casos concretos. Mas aqui a preocupação é a clínica que a gente está trabalhando aqui, viu, Mariana, Isadora e Luciana, será que realmente é lucrativa? Olha o tanto de coisa que ela tem que pagar. Tem que pagar os dentistas, né? Tem que pagar os impostos, tem que pagar o material de consumo, dental, protético, tem que pagar toda a parte de despesa fixa, pagar aluguel, contador, pessoal de apoio, secretária se tiver, atendente se tiver, né? A parte de manutenção preventiva periódica. Legal. E aí tem algumas coisinhas que eu queria chamar a atenção, que são... Agora apareceram outros gastos que não estavam aparecendo antes, que a gente esquece. Esquece muitas vezes de pagar o dentista, que é o sócio. Então, paga você como dentista, como se você estivesse trabalhando para outra pessoa. Pague um valor justo a você, como dentista. Pague e considere na sua estrutura de custos o custo das taxas de cartão, débito, crédito, etc. E as despesas. Se você for dono do negócio, for dono do espaço, não sei se é o caso de vocês aqui da sala, considere o pagamento de um aluguel ou algo equivalente ao que você aluga, né, pelo valor pelo qual você alugaria. E tem uma bolinha nova aí, que é a da depreciação. Quer dizer, ao longo do tempo, os equipamentos que você tem, o mobiliário que você tem, vai perdendo valor, vai se estragando literalmente, né, e você vai ter que repor de tempos em tempos, tudo isso. Então, se você dar um dinheirinho todo mês, para quando chegar o dia da reposição daquele equipamento ou mobiliário, você ter o recurso, né, para inteirar um novo modelo e etc. Não estamos falando de investimento, estamos falando de simplesmente repor aquilo que está perdendo valor ao longo do tempo, né, que é a tal da depreciação.